Março de 2026, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Dedico esse vídeo aos quase 50 amigos que costumam vir aqui me assistirem. E também a Livingstone José Machado, homem cuja moral de envergadura hercúlea sempre se propõe à prática do bem, à defesa dos mais fracos, tratando sempre todos com urbanidade. Homem de personalidade hercúlea, alvo da admiração dos que lhe conhecem. E esse é mais um esforço que faço com o intento de fazer a narração do vídeo, descrevendo os cenários, as circunstâncias, os contextos que vão aparecendo aí. Via de regra, não me atenho muito às imagens. As imagens, elas são autoexplicativas, né? Elas têm uma poesia por si mesmas, né? Acho bonito os degradês da imagem, né? Os diversos tons, as cores, a incidência da luz sobre a matéria que enxergamos, né? E tudo mais que vemos, né? Mas, como disse, isso fala por si só. Nessas ocasiões eu costumo querer celebrar a amizade, né? Querer falar de coisas e pessoas, criar uma atmosfera de bem-estar, né? E possibilitar que seja um instante de relaxamento, de tranquilidade, de prazer, e sem preocupação de produzir um resultado obrigatório. É apenas uma leve sensação de bem-estar, de calma, de maneiras que até mesmo as imagens consigam versar algum poema. Poema no sentido de poesia, ainda que em prosa, né? Mas que seja uma coisa talvez até lúdica, né? Sem nada compulsório, né? A ideia é criar uma sensação de bem-estar. Eu acho que é isso. Me ocorreu até um poema de Aramis, amigo de D'Artagnan, da obra Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas. Eles era poeta das horas vagas. Na obra do Alexandre Dumas lá, ele não escreve nenhum poema de Aramis, mas diz que ele queria ser padre, né? E ele vem e sempre se mostra como o mais culto, né? O mais intelectual, e recita alguns poemas. Tem um que é atribuído a ele, que é lindíssimo, por sinal. Eu até gostaria de lê-lo aqui. Sabe? Enquanto os tons matinais do fogo solar aclareiam seu rosto apaixonado, sozinho contigo em puro desejo para adorar sua graça incalculável, minha alma chora em oração silenciosa por horas passadas longe. Sua essência aquece o ar da noite, enquanto danço para dentro do seu coração. Aramis. Não é bonito? Alexandre Dumas, o autor de Os Três Mosqueteiros, D'Artagnan, Porthos e Aramis. Voltando ao cenário aqui, né, esse dia estava
final de tarde, já entre 17h30 e 18 horas. Estamos em época de chuva, né? O mato está muito grande, o capim está alto, muitas nuvens, né? Baixa luminosidade, principalmente nesse horário, né? Mas ainda assim, o 4K e a resolução altíssima, né, do 4K e a quantidade de frames, né, que são as fotografias por segundo, em torno de 60 fotografias por segundo estão essas imagens aí, possibilita a gente ver essas mudanças nos tons do verde, né? Um brilho, um amarelo ouro brilhante, né? Maravilhoso, né? E a forma também, né? O contorno com uma luz acentuada em cada folha, né? Mas também a internet tem que estar boa, né? Porque às vezes eu mesmo vou assistir os meus vídeos no YouTube e não ficam tão bons quanto a gravação original. E com 500 mega de internet, né, era para estar melhor, né? Penso eu, né? É engraçado, né, que nós começamos, eu próprio, quando comecei a utilizar a internet, eu nem me lembro quanto que era, eu acho que era 1 mega, olha para ver, que a operadora me oferecia aqui, né? 1 mega de internet, era de rádio, né? Tinha uma antena aqui em casa, captava um sinal de rádio, não tinha fios, né? Aí a antena ficava direcionada para uma torre e captava. Aí depois passou para 3 megas. Eu me pedi para trocarem para 3 megas. Aí depois para 5, para 10. Já com 3, aliás, com 1 já dava para ver filmes no YouTube, mas vídeos no YouTube, mas né, demorava um pouco para carregar. E hoje com 500 a mesma coisa. Ligeiramente melhor, né? Mas era para, né, eu acreditava que era para ser exponencial, né, a mudança, né, que cada vez que eles oferecem, não sei, eu não entendo por que eu não sinto essa melhora, esse aperfeiçoamento nas proporções da equação matemática que é feita aí, né, da forma que coloca aí, dá a impressão que nós teríamos uma internet absurda aí agora, né? Mas de fato eu não sei explicar. Gostaria até que alguém com mais conhecimento desse né, fizesse uma dissertação a respeito, né, desse uma clareada nesse assunto. Eu já citei por aqui outros autores brasileiros, como Catulo da Paixão Cearense, João Cabral de Melo Neto, a Patativa do Açaí. Mencionei, sempre menciono, né, algumas referências de vida para mim, não só bibliográficas, mas também de vida para mim. Às vezes, por citar outros autores estrangeiros, posso passar a impressão de não valorizar a prata da casa, né? Mas eu gosto muito eu gosto de leitura, né? Eu gostava, eu acho que hoje em dia eu não gosto mais, não leio, né? Eu gosto do que eu li, vamos dizer assim, né? Eu tenho dificuldade de ler, eu não leio mais. Eu sou analfabeto de todas as formas, analfabeto digital, intelectual e gosto de falar no coloquial, né? De improviso, né? E aprendi a viver assim e tenho me sentido bem dessa forma. Deixar de lado certos proformes, né? Embora eu reconheça que é importante quando você vai tratar, por exemplo, com os operadores do direito, você ter um juridiquês apropriado, você conseguir se manifestar citando, se possível até alguns artigos
que vão basilar, vão consubstanciar aquilo que você está dizendo, vão fundamentar aquilo dentro da lei. Por exemplo, né, se você vai falar de matemática, você tem que saber fazer as equações, tem que saber pelo menos as 4 operações, né? Mas hoje eu me sinto bem estar desobrigado a ter que falar com erudição sobre qualquer tema. Diz que ninguém evolui, né? Mas não sei se eu estou evoluindo. Mas sobre a literatura brasileira, né? Sobre a música brasileira, sobre a arte brasileira, eu comecei a gravar os vídeos, né? Por necessidade e depois por hobby. Então, quando por hobby, eu passei a musicá-los e, né, também gosto de Belchior, né, gosto de MPB, e passei a colocar esses fundos musicais aí. Porém, o YouTube, algumas vezes faltou pouco querer me mandar me dar uma pisa aí para para eu não colocar, né? Aí, que é a questão dos direitos autorais e tudo, né? Embora o objetivo desse vídeo não é, desses vídeos, né, no plural, eles não são para eu, né, fazer um comércio, uma coisa parecida, mas o YouTube não quer saber disso, né? Então, eu estou optando por fazer a descrição e falando, conversando aqui sobre o vídeo e sobre essas temáticas todas que aparecem. Eu faço edito esses vídeos de forma bastante amadora, né? Eu uso um Pinnacle Studio, é um programa de excelente qualidade, gravo com equipamento bom, mas na hora de fazer aqui, na hora dessa edição, eu prefiro fazê-lo de forma coloquial e sem nenhuma obrigação de fazer algo assim para comércio, né? Então é isso. A ideia é me correlacionar com quem estiver vendo o vídeo, né? E também voar com o drone, né? Eu comecei a voar com o drone por necessidade. Queria vender uma casa e acabei tendo que arranjar um drone para poder fazer as imagens. E depois eu descobri que era muito agradável, né? Eu gosto de fotografia, essas coisas, sempre gostei disso. Então acabei tendo que aprender, né, sobre como voar. E drone é uma dor de barriga, né? Drone é emoção pura, né? Voar com drone amplifica, né, a sua visão, né? Você enxerga umas cenas assim fantásticas, né? Que a olho nu, vamos dizer assim, seria mais difícil de enxergar. E com a celeridade que você tem para mudar de prisma, de ângulos, né? E isso tudo faz com que a gente se encante e fique repetindo. Eu tive um chefe, o Wilson da Paixão Gomes. Eu sempre gostei de judô e ele me via às vezes chegar ali ralado, com a mão machucada, né? Eu tinha que passar um espaladrapo nos dedos, um dedo para segurar o outro, para não ter que engessar, para não ter que enfaixar. Segurava um dedo com o espaladrapo colando no outro ali e fazendo anteparo. Mas ele via, às vezes, eu, né, chegando ali, assim, para ele, na cabeça dele, eu estava machucado. Ele falou assim: Dundá, lutar é uma cachaça, né? Ele provava um golinho, sabe? Ele bebia um pouquinho. Aí eu fico rindo, assim, que drone, às vezes as pessoas me perguntam, eu digo isso, mesmo eu nunca tendo bebido, e às vezes a pessoa também não, mas o engraçado é que todos compreendem a essência, né? Drone é uma cachaça. Drone é uma cachaça. Drone é muito bom, né? Eu gosto de drone. Pena que, né,
Santos Dumont também criou. A aeronave era para transportar o ser humano, para encurtar as distâncias, né? Para melhorar a vida da humanidade, né? Não era para transformar em arma de guerra, né? Encaminhando para o final do vídeo, eu quero agradecer a todos que permaneceram até aqui e pedir-lhes para compartilhar, comentar aí, para dar relevância ao canal. Estou usando a terminologia que os youtubers usam, né? Curta, comente e compartilhe, né? É o triplo C, o triplo cebolinha, né? Triplo C. Fiquem todos com Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo cuide de todos, que esteja nos corações, nas vidas de cada um. Hein? Abraço fraterno.